Shalom, Raveirinho. Shalom, meus amigos. Sou o professor Marcos Felipe. Estou aqui em Beit Kuvrim, também conhecida como Marecha, uma cidade bíblica pertencente à tribo de Yehudá. E olha só que coisa maravilhosa esse campo de Ritá, Sade Ritá, campo de trigo. Olha que coisa fantástica. É algo recorrente aqui em Israel. Israel é a terra do trigo também. Esse é o ouro da terra de Israel. Eretz Zavat, terra que mana Halav udevash, leite e mel. Então tem duas coisas aqui na terra de Israel que temos em abundância: o trigo, que é o leite, e a tâmara, que é o mel. Vou tentar ver se eu consigo aqui mostrar para vocês um trigo aqui, ó, trigo mais verde assim. A gente consegue demonstrar para vocês. Peguei aqui um trigo aqui. Vou tentar ver aqui. Pronto, aqui ó. Tá vendo? O trigo, quando ele tá verde, você espreme ele é exatamente como leite. Tá vendo aqui? Ó, eu espremi só um dos frutos do trigo. Ele é como leite. Aqui. É muito gostoso, muito bom. Parece queijo. É o leite da terra, o leite que a terra produz, o trigo. Desde esse lugar abençoado, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, Raveirinho. Shalom, meus amigos. Eu estou aqui em Beit Kuvrim, também conhecido como Marecha, uma cidade bíblica antiga. Nós vamos falar muito sobre ela hoje para vocês. Antes eu quero mostrar para vocês essa prensa de azeite. Vocês já conhecem. Essa é a mais tradicional de todas, a mais encontrada na arqueologia bíblica. Não há dúvida disso. Quero mostrar para vocês aqui, inclusive, uma foto que demonstra como ela era usada. As azeitonas ficavam dentro dessa pedra e uma outra pedra, uma grande pedra redonda, era conectada a uma madeira que era amarrada no lombo de um boi, de um jumento ou de algum animal de carga, e ele ia dando voltas. A Torá diz: não amordace o boi quando ele estiver fazendo esse processo, ou seja, para não maltratar o animal. Isso é um mandamento bíblico. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? As azeitonas ficavam aqui dentro e eram esmagadas. Depois que a roda passava várias vezes, o óleo escorria, eles faziam uma canaleta para escorrer o óleo e aí eles coletavam esse óleo. Essa prensa é a mais famosa de todas. Agora eu quero mostrar para vocês uma do primeiro século. Olha só como funciona. Essa é bem interessante. Essa é muito interessante. Vamos lá. Observe que várias bolsas de azeitonas, bolsas contendo azeitonas de couro, eram colocadas uma em cima da outra, várias. Uma madeira ficava em cima delas, mas o que ia fazer espremer as azeitonas era exatamente os pesos que seriam conectados no início da madeira. E os pesos iam sendo colocados e a madeira ia descendo e espremendo. Cada vez que ia aumentando os pesos, mais
mais as azeitonas eram espremidas. Olha aqui essa madeira conectada com várias cordas, e esses pesos eram colocados exatamente nessas cordas. E ia colocando aos poucos, para ir espremendo aos poucos as azeitonas. Da mesma forma, havia uma canaleta e o óleo, olha aqui, ó, o óleo ele saía exatamente por ela e depois era conectado aqui, ó, uma vasilha para coletar o azeite puro, maravilhoso que saía. Aqui também quero mostrar para vocês um lagar. O que é um lagar? Onde se pisava as uvas. Rapidamente aqui para vocês, onde se pisava as uvas. Olha aqui. Isso aqui é um lagar de vinho. Aqui embaixo também, como se fosse uma canaleta, onde saía o vinho e ficava represado para poder entrar no processo de fermentação. E como é que eles faziam para pisar as uvas aqui nesse lugar? Bom, aqui em cima havia uma estrutura semelhante a essa, de madeira, em que se colocava aqui, nessas partes aqui, essas travessas aqui, esses pergolados, isso, pergolados. Tá vendo aqui? Eles colocavam cordas que as pessoas seguravam com uma mão e com a outra mão, com as duas mãos, duas cordas, e dessa forma eles podiam pisar as uvas aqui sem escorregar, porque observe, você começa a pisar a uva, você ia acabar escorregando. Você ia acabar escorregando, tomando um tombo, né? Então era dessa forma que eles pisavam as uvas, segurando em cordas, para não cair. Então já havia segurança do trabalho desde os tempos antigos, né? Guardadas as devidas proporções, mas já havia. Então só para vocês, esse conhecimento bíblico, arqueológico dos tempos antigos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mais da cidade de Beit Guvrin. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui esse detalhe que eu falei para vocês. Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, sim, aparece. Olha aqui. Aparece sim. Olha aqui, ó. Estão vendo aí? Opa, exatamente o que eu contei para vocês, olha. Estão vendo? Olha aqui, ó. As cordas, as pessoas seguravam e aí iam pisando as uvas. O líquido, o suco da uva ia caindo aqui nesse reservatório e aqui começava o processo de fermentação. Depois eles cobriam, né? Eles cobriam com panos e deixava lá no processo de fermentação, até chegar realmente, propriamente dito, ao vinho. Isso aqui é uma oliveira. Tem centenas de milhares em Israel, uma das plantas mais comuns de Israel. Olha aqui, ó, olha quantas aqui. Vamos continuar nossa jornada? Vamos comigo. Caminha comigo aqui por Beit Guvrin, Tel Maresha. Vamos lá. Shalom Haverim. Como eu disse para vocês, eu estou aqui em Tel Maresha. Maresha aparece na escritura sagrada. Essa parte foi concedida para a tribo de Yehudá no sorteio. Fica assim já na divisa com o território dos filisteus. Bem próximo a Kiryat Gat. Gat, onde vivia, onde nasceu o conhecido Goliat, o Golias, o gigante Golias, que lutou uma região bem próxima daqui, no Vale de Elá, contra David Amelech, e o rei Davi, que na época ainda era um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas, o derrotou. Essa cidade, gente, tem uma semelhança muito forte com Súcia. Qual a semelhança com Súcia? São as cavernas e mais cavernas,
que o povo de Israel, especialmente os da tribo de Yehudá que habitavam aqui, foram obrigados a viver na época de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Então eles começaram a escavar o lugar e fazer habitações debaixo da terra, exatamente para sobreviver ao exílio babilônico. Eles conseguiram por um tempo viver aqui, produzir aqui, se proteger aqui. Mas isso não durou muito, porque os edomitas, os descendentes de Edom, vieram aqui, perseguiram, descobriram que eles estavam vivendo debaixo da terra. E aí o que aconteceu? Eles entregaram aos babilônicos. Isso é descrito, em parte, no pequeno livro do profeta. Olha aqui, ó. Aqui, vou mostrar para vocês diversas cavernas dessas. Mas aqui, cavernas de habitações. Inclusive aqui com banho ritual. No livro do profeta Obadias. Então os de Edom, eles vieram aqui e entregaram. Aí os babilônicos perseguiram e arrastaram vários deles para o exílio. Muitos foram mortos aqui. E aí os edomitas passaram a habitar aqui, porque viram a cidade, apesar de grande parte dela debaixo da terra, mas uma cidade com muitos recursos. Muitos recursos. Primeiro tem uma vista lindíssima, né? Ali, à frente ali está Jerusalém. Tem uma vista lindíssima para o Vale de Elá também. Segundo que eles encontraram aqui, muitos artefatos. E eles falaram, olha, vamos viver aqui. E passaram a habitar aqui. Eles habitaram aqui até pouco tempo antes do 1º século. Até vamos dizer, 40 anos antes do 1º século. O rei Yohanan Hyrcanus Hasmoneu veio aqui e forçou os edomitas à conversão. E aí, alguns se converteram, né? Entre eles, a família de Herodes o Grande, que era descendente de Edom. E os outros foram todos mortos e destruídos aqui na cidade. Acabou realmente o povo de Edom justamente nesse momento. Foi a gota d'água do povo de Edom. Agora eu quero mostrar para vocês que coisa maravilhosa. Como temos semelhança com Súcia aqui. Olha só. Vou entrar com vocês aqui para vocês verem. Uma prensa de azeite dentro da caverna. Vamos lá. Olha só, gente. Daí vem uma semelhança muito grande com Súcia, né? Não é só em Súcia, olha só. Aqui também. Mas aqui vocês veem um complexo muito maior do que o de Súcia. Não tem nem comparação. Aqui vocês estão vendo aqui a prensa de azeite tradicional. Aqui um local para armazenar óleo, com vários compartimentos. Eu não sei se essa parte menor aqui era para o melhor óleo, e essa parte aqui para os óleos comuns para lamparina, não sei exatamente o porquê deles fazerem esses. Mas olha só, vamos descendo aqui, ó. Olha o complexo, olha só. Meu amigo, que negócio grande, viu? Olha aqui, ó.
tudo escavado na rocha, tudo com um propósito. É por isso que Edom, o povo de Edom, os edomitas, os descendentes de Edom, de Esaú, quando vieram aqui, se apaixonaram pelo lugar. A inveja é terrível, né? E aí eles usurparam o lugar. Olha isso aqui, gente. A prensa que eu mostrei para vocês ali na frente. Olha só. E esses pesos aqui que eram colocados, exatamente colocados ali, como está aquelas madeiras ali. Na verdade não eram madeiras que eram colocadas. Aqui é só para vocês terem noção. O que eram colocadas eram as pedras. Por isso tinha esses furos nas pedras. Tá vendo? Esses furos eram exatamente para conectar ali nas cordas e forçar essa madeira a pressionar as azeitonas, espremer as azeitonas, para dessa forma extrair o azeite. Tudo escavado, muito bonito, muito organizado. É realmente espetacular. Espetacular. Sem sombra de dúvidas. É espetacular. Vamos ver essa outra parte aqui. Que está fechada. Tem uma trinca aqui. Não pode descer, mas olha só. O que será que eles armazenavam aqui? Será que era a água da chuva? Dá para perceber que sim, pelas paredes, pelo limo das paredes. Então a água escorria aqui e era armazenada aqui embaixo. Então um sistema incrível de armazenamento de água. Ao mesmo tempo, a prensa de azeite que vocês viram. Então, a semelhança com Súcia. Porém, isso aqui é muito mais antigo do que Súcia e infinitamente mais organizado e maior do que Súcia. Sensacional. Sensacional esse complexo. E eu sempre fico a me perguntar. Alô, diga aí qual é a pergunta. Quando foi que eles usaram isso aqui pela última vez, hein? Quando foi que, de repente, o exército de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, de uma hora para outra chegou aqui? Descobriu que aqui tinha judeus ainda vivendo, escondidos. Os edomitas foram lá em Jerusalém e chamaram as tropas. Venham, 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 que ainda tem muito judeu escondido para ser capturado, para ser levado. Por isso o profeta Ovadiá disse: você não deveria ter feito isso com seu irmão. Você não deveria ter feito isso com seu irmão. Depois você lê o livro do profeta Ovadiá, é um capítulo só. Você não deveria ter tripudiado, ter feito chacota, ter perseguido o teu irmão. Era com o Eterno, era o Eterno que estava trazendo a correção. Vocês vão ver muitas coisas aqui. Porque depois dos edomitas, no mesmo tempo que os edomitas chegaram e passaram a habitar aqui, também vieram os fenícios no mesmo período. Os fenícios de Sidom, lá do extremo norte de Israel, do lado oeste, do lado do mar Mediterrâneo, exímios em navegação, eles vieram para cá e habitaram em uma parte aqui da cidade que nós vamos ver também. Os fenícios, os de Sidom, Sidonim, um povo extremamente idólatra, e
Eles construíram aqui um complexo de sepultamento muito bonito. Daqui a pouco a gente vai chegar lá também. Então aqui foi um misto de povos que viveu aqui. E o povo de Israel não voltou mais a habitar nesse lugar. Somente agora, quando Israel voltou a ser nação, que existe o Kibbutz Beit Guvrin, que foi um nome que passou a ser chamado aqui, antes era Maresha, mas como existe aqui uma Nahal chamada Guvrin, um córrego de águas aqui próximo, aí o povo começou a chamar aqui Beit Guvrin, aí ficou Beit Guvrin até hoje. Maresha é o nome que se dá exatamente, na escritura sagrada. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes para vocês dessa incrível cidade. Caminhando aqui. Continuando, pessoal, aqui em Beit Guvrin, Tel Maresha. Como eu disse para vocês, além dos edomitas, os sedonim, os sidônios, os fenícios, também assim chamados, vieram para cá fugindo de Nabucodonosor também. E aqui se estabeleceram junto com os edomitas. E olha só esse complexo que nós vamos adentrar agora. Olha que coisa fantástica fizeram aqui. Deixaram a sua marca aqui também. Deixaram a marca deles aqui. Em túmulos. Mas não é um túmulo qualquer. Isso é interessante notar como os sidônios lidavam com a morte. Olha esse complexo de túmulos bem interessantes. Aqui a gente vê várias câmaras mortuárias, muito semelhantes aos dos judeus no primeiro século, que após a morte, eles sepultavam, pegavam os ossos e colocavam depois em ossuários. Olha só quantos. Agora olha essa pintura. Olha só. Olha a pintura. Com certeza nessa parte aqui, dessa pintura e dessas pinturas, estão exatamente os mais importantes, né, no meio do povo deles. E os outros, os mais simples. Olha. Pinturas de guerras, animais, alguns animais um pouco estranhos. Essa é a caverna deles. As câmaras mortuárias. Deixei aqui minha foto para você ver melhor. Pronto. Que complexo, hein? Incrível. Vamos continuar nossa jornada. Vamos lá. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma das coisas mais bonitas aqui de Beit Guvrin, Tel Maresha. São as cavernas em forma de sino. Essas cavernas, em 2014, foi considerado patrimônio imaterial da humanidade. A Unesco classificou esse lugar como patrimônio imaterial da humanidade. 2014. Por quê? Porque ficou provado que há 1800 anos, pelo menos, esse local é utilizado por várias civilizações. Entre elas, os judeus, da tribo de Yehudá. Depois, os edomitas. Os fenícios, mais tarde até os próprios judeus na época dos romanos. Então, vocês vão ver essas cavernas, algo realmente sensacional. E elas existem
e elas existiram no passado, e foi morada desses povos, e o motivo disso é só um: medo. Medo da perca da liberdade. Se é que isso é liberdade, viver debaixo da terra, viver em cavernas. Mas medo exatamente de ser tomado cativo e ser levado para o desconhecido. Foi isso que levou homens, mulheres, crianças a se refugiarem num lugar como esse. Eu sempre venho dizendo para vocês, ao longo dessas gravações, que não há nada mais importante para o ser humano do que a sua liberdade. Sem liberdade não há dignidade humana. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Bom, gente, adentrei agora ao complexo de cavernas. Olha só quantas pessoas não podiam habitar aqui. Olha o tamanho disso aqui. É realmente fenomenal. Eu quero caminhar com vocês por toda a extensão. Olha só. Furaram o teto para que houvesse iluminação. Muito gelado aqui, frio, bastante frio, como na maioria das cavernas. Mas é realmente um lugar espetacular. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, o ser humano chegar a esse ponto é de uma crueldade maior do mundo, né? Não importa que povo seja. Nenhum ser humano jamais deveria ter que se submeter a isso. Essa é a parte mais alta da caverna. A caverna é muito mais funda ainda. Complexo de caverna, na verdade. Vamos descer aqui para vocês verem. Olha só. Sempre com aberturas para trazer não só oxigênio, mas também luz. Vou descer um pouco mais aqui. Vou chegar na parte mais baixa, para vocês terem a verdadeira noção. Olha aqui, ó. Olha só, meu amigo, ali eles fizeram isso justamente para oxigênio, luz. Muitas inscrições aqui também, antigas, rabiscos, desenhos. Um lugar incrível. Olha quantos. Chamado Caverna dos Sinos porque o formato parece de sinos. O formato parece sinos gigantes. Agora é muito bonito, né? É de uma beleza incrível. Aqui. A única coisa que eu não gosto é exatamente pensar esse sistema de governos criados por Nimrod levou o ser humano a ser superior aos outros e dessa forma levar o ser humano a ser escravizado, a ser levado cativo, seja lá como você queria chamar. E pior ainda,
foi o que fizeram os edomitas com os judeus que vieram para cá. Foi de uma crueldade imensa. E foi aqui, exatamente aqui, que os edomitas, muito tempo depois, foram destruídos e exterminados por Yohanan Hyrcanus, o rei dos Asmoneus, descendentes daqueles sacerdotes macabeus, os descendentes deles, que depois subiu para a cabeça e queriam converter todos os povos habitantes em Israel à força, algo que não funciona, não existe essa coisa de conversão. Isso é uma coisa realmente da religião. Isso só leva à ruína, a guerras, mortes e um monte de aloprados produzidos por isso. Bom, desde esse lugar fantástico e incrível, me despeço de vocês com o nosso Shalom. Um beijo para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde. A esposa está aqui atrás, quer aparecer também. Aparece aí. Isso. Tchau, gente. Acabou já. Já terminou o vídeo. Tchau. Já fui. Shalom, Haverim. Shalom, meus amigos. Eu sou o professor Marcos Felipe, canal Techuvá Total. Estou aqui em Tel Azeca, nas colinas de Azeca. Do outro lado, vocês estão vendo a montanha, exatamente Shoró. Diz o texto bem documentado de 1 Shmuel, capítulo 17, que foi exatamente nesses dois montes onde estavam acampados os exércitos dos filisteus, dos filistínios, e todo o exército de Israel. E tinha por rei Shaul Hamelech, o rei Shaul. Foi exatamente aqui, entre essas duas montanhas, neste vale chamado Emek Hailá, Vale de Elá, que os dois exércitos se encontraram e fizeram uma proposta. Para que se matarem mutuamente e perderem tantos homens na batalha? Por que não um único guerreiro de cada um dos exércitos lutarem? E o resultado dessa batalha iria definir exatamente quais povos seriam escravos ou não. E eles concordaram. O melhor guerreiro de Israel contra o melhor guerreiro dos filisteus. Israel não tinha nenhum maior guerreiro, era um exército. Mas os filisteus sim, os filisteus tinham Golias de Gat, uma cidade bem próxima daqui, e vinha todos os dias, descia esse vale e ia até lá, no acampamento de Israel, bradar, pedindo: cadê o meu adversário? Vocês são medrosos, vocês são covardes, vocês estão com medo. É claro que, para a época, você vê um homem de 2,30 m, mais ou menos, 2,20 m, era mais ou menos 2,30 m, a maioria dos historiadores cravam pelas medidas da época, 2,30 m, para pessoas tão baixinhas, como a gente vê claramente que eram nos tempos antigos, pessoas eram baixas mesmo, baixa estatura. A gente sabe disso pelas portas, pelo tamanho das portas que eles faziam. Eles eram de baixa estatura. A gente sabe isso pelo tamanho dos túmulos, baixa estatura. Então, um homem com 2,30 m na época, para a maioria da população que tinha 1,60 m, 1,65 m, 1,70 m no máximo, 1,80 m já era considerado um homem muito alto. Agora 2,30 m, um gigante, entenderam? Então não vai pensar que o homem tinha 5 metros, ele tinha 2,30 m mais ou menos. Mas era para a época um homem muito alto. E não tinha ninguém que tinha coragem no exército de Israel de enfrentar um homem daquele. Porque ele era um homem alto e muito robusto e com muitas armaduras, espadas, tudo muito pesado e que dava medo realmente.
Havia em Israel um homem, um jovem, um pouco rejeitado pelos irmãos, ou até muito rejeitado pelos irmãos, e vinha todos os dias, saía lá de Betlehem e vinha para cá, que não está muito distante, trazer para os seus irmãos queijos, pães, comidas que seu pai mandava. E ele via, como conta bem o texto, que vento gostoso, ele via exatamente, por várias vezes, Golias insultando o povo de Israel, exatamente nesse lugar. Davi, então, decide, depois dos irmãos dizerem: você não tem que ficar aqui, aqui não é lugar para você, volte lá para o seu lugar. Mas ele, curioso do jeito que era, e um jovem valente, porque quando você é jovem, você é mais valente ainda, você não é tão cauteloso quando você vai tendo mais idade. Então Davi era muito valente, porque a vida dele tinha que ser valente. Ele lidava com isso quando cuidava das ovelhas. Como ele mesmo diz, enfrentou muitas vezes leões, ursos, e prevaleceu contra eles. Então Davi, ele fala para o comandante que queria falar com o rei. E o rei chega para ele e diz: pois não, jovem, eu quero enfrentar esse homem aí. Eu quero ser o guerreiro de Israel. E alguns dão risada. Mas o rei, como não tinha nenhuma pessoa disponível e não tinha mais o que fazer, e já estava ficando chato até diante dos filisteus por não apresentar esse guerreiro, ele aceita e coloca a sua própria armadura em Davi, que diz: não tenho como andar com isso, é muito pesado. Davi disse: eu vou do jeito que eu sempre andei e que eu sempre enfrentei as feras. Davi então vai ali embaixo no córrego, na Nahal, que pega 5 pedras. O número 5 é muito significativo, né, gente? 5 rolos da Torá. E acerta no meio, exatamente na testa, aonde no escudo havia uma abertura para poder se encaixar. É exatamente ali que aquela pedra adentra, na cabeça do gigante, que cai num único golpe. E Davi, o simples pastor desconhecido, rejeitado, agora é celebrado e com uma promessa: se casar com a filha virgem, a filha do rei de Israel. Ele não só agora era um herói, como agora faria parte da família real de Israel, porque estaria esposando a filha do rei. Filha essa, esposa essa, por sinal, que Davi nunca conseguiu ter relações, nunca concretizou o casamento. Sempre que ele ia, ele era apaixonado, porque era uma mulher muito bonita, a filha de Shaul, muito bonita, Michal, muito bonita, Michal. Mas ela morreu virgem, diz o texto. Ela morreu virgem. Ele nunca conseguiu, sempre que ele ia consumar o casamento com ela, o pai preparava uma armadilha para matá-lo. E ele era alertado e fugia. Porque a inveja tomou conta depois do rei Shaul, infelizmente. Porque as pessoas começaram a falar de Davi, a louvar a atitude de Davi, a coragem de Davi, o destemido, o corajoso, né, o forte, o campeão. E aí Shaul ficou de lado. Da mesma forma que falamos lá em Beersheba sobre a inveja do rei dos filisteus,
A mesma coisa aconteceu com o rei de Israel, a inveja. Por isso que esse negócio de governo não dá certo. Sempre rola a inveja, sempre aparece a inveja, sempre aparece o poder, sabe? O possuir, estar no topo, estar em cima, está na boca do povo, e isso e aquilo. E quando os governantes não têm isso, ficam desesperados, ficam fora de si e começam a fazer muitas bobagens. Essa é a realidade em todo lugar. Então estou aqui no topo do monte de Azeca. Estou aqui com a minha querida esposa. Almoçamos aqui, nesse lugar. Aqui diante desse local, um local inspirador. Um local inspirador, porque essa história é inspiradora, porque é exatamente a história que inspira muitas pessoas até os dias de hoje, ao longo de toda a história. Porque é a história da vitória do mais fraco, do menor, contra o mais forte, o maior. Essa é a vitória inspiradora que vem desde lá, quando o mar se abriu e o povo de Israel, os mais fracos, passaram e os mais fortes, os egípcios, foram engolidos pelo mar. Então são histórias como essa que inspiram as pessoas, que inspiram gerações, que inspiram pessoas que, quando olham diante de um grande problema, não conseguem solução e não conseguem, pela razão, imaginar que vão conseguir vencer. Mas uma história como essa aqui tem um elemento importante, que está nas entrelinhas do texto, do capítulo 17 de Shmuel, quando o gigante Golias diz que iria destroçá-lo, iria acabar com ele e dar a carne dele para os pássaros, para os corvos. E ele disse, Davi disse, que no nome do Eterno acabaria com ele, acabaria com o gigante, no nome do Todo-Poderoso, do Rei de todo o universo. Então esse é o elemento principal da história, a fé e confiança no Eterno, Rei de Israel e de todo o universo. Desde esse lugar inspirador e maravilhoso, espero que vocês tenham gostado de conhecer o Vale de Elá, Emek Haelá. Aí você lê o texto aí na Escritura Sagrada, vou deixar as referências aí embaixo, você lê, tá bom? Desde esse lugar inspirador e maravilhoso, desejo a todos Shalom, Shalom, Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, Raveirinho. Shalom, meus amigos. Sou o professor Marcos Felipe, canal do Chuva Total. Estou aqui bem próximo ao Vale de Elá. Eu já mostrei para vocês anteriormente o local da batalha entre Davi e Golias. E agora eu cheguei aqui, já mais próximo a Jerusalém, próximo também ao Vale de Elá, como eu falei, e próximo a Beit Shemesh, cidade bíblica. Eu estou aqui esperando o horário que vai abrir esse monastério chamado Beit Gamal. Beit Gamal, casa de Gamal. Que Gamal? Gamaliel. Gamliel. Por isso o nome é Beit Gamal, casa de Gamaliel. O que Gamaliel tem a ver com esse lugar? Que inclusive hoje é um mosteiro cristão. Esse local não tem a ver somente com Gamliel. Ele deu nome a esse lugar por ser a pessoa mais famosa que está enterrado aqui. No subsolo de uma igreja aqui,
há túmulos antigos do primeiro século. E são várias pessoas enterradas, entre elas Gamliel. Esse local, no passado, era exatamente um local de produção de azeite de oliva. Então aqui existiam várias prensas de azeite, inclusive até hoje continuam produzindo azeite aqui. No caminho aqui vimos várias oliveiras milenares, antiguíssimas, a gente sabe disso pelo tronco delas. E na época, no primeiro século, um homem muito rico era o dono desse lugar e produzia bastante azeite para a região. O nome desse homem, Nakdimon Ben Gurion, o famoso Nicodemos. Ele também está enterrado aí. E foi ele que cedeu o local de sepultura para Gamliel. Assim como um outro personagem bíblico muito importante e conhecido, principalmente no que se refere aos escritos nazarenos, Stefanos ou Estevão. Estevão, quando foi morto, apedrejado, Nakdimon Ben Gurion também falou: eu tenho um local de sepultura, e trouxe ele para cá. Stefanos também está enterrado aí. Inclusive nós vamos ver pinturas antigas muito interessantes na igreja aqui desse monastério, retratando exatamente o julgamento e o apedrejamento de Stefanos de Estevão. Muito bonito lugar, região, vistas muito bonitas. Então aqui nós temos Gamaliel, que aparece em Atos capítulo 5, o famoso Gamliel, o mestre Gamliel. Também Estevão, Nakdimon, o próprio Nicodemos e os filhos de Nakdimon, os filhos de Nicodemos. Então, assim que abrir, está fechado agora, daqui a pouco eles vão abrir, nós vamos adentrar. Eu quero mostrar para vocês um pouco de Beit Gamal, e se tivermos sorte e os padres aí liberarem, nós vamos fazer imagens de dentro da igreja, porque tem umas pinturas muito bonitas retratando exatamente o momento da morte de Estevão. E eu posso também mostrar para vocês um pouco da imagem da entrada dos túmulos, tá bom? Vamos torcer, né, para que eles sejam amigáveis nesse sentido. Eu vou, claro, sempre peço autorização antes. Então vamos ver se eles vão liberar a nossa filmagem. Espero que sim. Espero que sim. Das vezes que eu vim aqui, sempre muito amigáveis. Aí eu vou mostrar para vocês lá dentro, para vocês conhecerem. Estou aqui na porta agora. Tá fechado, ó. Atrás de mim aqui, ó. O portão. O portão aqui, ó. Fechado. Agora é só aguardar eles abrirem e a gente adentrar e vocês conhecerem mais um lugar aqui em Israel, próximo a Jerusalém, próximo a Jerusalém. Beit Gamal. Já já a gente entra. Portão aberto. Pronto. Agora vamos adentrar. Vamos adentrar Beit Gamal. Esse lugar é muito bonito. Continua aqui produção de azeite e também produção de vinho aqui dentro desse mosteiro. Tanto o vinho como o azeite. Olha essa oliveira, gente. Milenar. Olha para isso. Olha o tronco dessa oliveira. Deixa eu puxar, pronto. Olha o tronco dela. As raízes. Mas olha só. Continua dando fruto. Continua florescendo. Continua produzindo azeitona.
A árvore da oliveira é realmente algo único na terra. Não conheço fruto que consiga viver tanto tempo e continuar produzindo. Agora, quero deixar claro que esse lugar é muito agradável. Esse local aqui é extremamente agradável. Um dos lugares mais agradáveis, controlados por alguma organização cristã aqui em Israel, para mim um dos lugares mais agradáveis. Primeiro, porque a natureza é muito bem cuidada. Segundo, que você fica totalmente à vontade no lugar. Eu vou dar um giro aqui com vocês para vocês conhecerem. E vamos tentar chegar até a igreja. Para ver se a gente consegue filmar lá dentro para vocês verem. E também mostrar a parte do túmulo, né? Como eu disse para vocês. Vou tentar chegar lá. Eles aqui vendem o azeite, tanto o azeite como também o vinho. Eu já adquiri uma vez o azeite daqui, muito bom, excelente. Ali embaixo uma visão da cidade de Beit Shemesh. Aqui é uma quadra aqui de basquete. Ver se a gente consegue filmar. Consegue ver ali. Vocês conheceram o lugar. Você que nunca veio a Israel, tá conhecendo aqui Beit Gamal. Banheiros, ok. Stefanos. Acabei de chegar aqui. Opa! Nós temos alguns mosaicos aqui que são exibidos nesse local. Mosaicos interessantíssimos, antiguíssimos. Durante o período bizantino, esse local aqui era visitado pelos cristãos. Até que foi feita a igreja também, em homenagem ao que aconteceu, principalmente no que se refere a Estevão. Estão vendo aqui? Agora vamos tentar ver aqui a igreja. Bom, eu pedi autorização ao senhor aqui da igreja, o padre. Ele foi muito gentil e nos concedeu autorização para poder filmar. São lindos, lindíssimos os mosaicos. Aqui esse mosaico, olha só que pintura, gente, maravilhosa. Esse mosaico aqui mostra exatamente o momento do julgamento de Estevão, seu apedrejamento. É descrito aqui toda a cena. Vemos aqui pedras foram atiradas. Realmente um mosaico muito bonito. E aqui temos exatamente a entrada dos túmulos, que obviamente está fechado, tá? Não é autorizado fazer as filmagens lá embaixo. É dito que aqui está sepultado Estevão, Gamaliel,
Nicodemos e os filhos. O lugar é muito agradável. Os mosaicos são maravilhosos, lindíssimos. Vale a pena a visita. Muito obrigado. Aqui também possuem livros. Eles gentilmente liberam para as pessoas em vários idiomas, inclusive. Ver se eu consigo encontrar aqui uma Bíblia aqui, tá bom? Tanar. Bom, gente, essa foi a nossa visita aqui em Beit Gamal. Não quis abusar da boa vontade lá do padre. Filmei um pouco, falei bem baixinho para não incomodar ele. Ele foi bem simpático, deixou eu filmar. Só não pude entrar nos túmulos, tá? Questão de respeito, não pode entrar, tá? Ok. Mas foi muito bom, filmei. Inclusive, ele permitiu que eu pegasse algumas bíblias em hebraico. Peguei algumas bíblias em hebraico, alguns materiais para poder estudar depois. Interessantíssimos, todos em hebraico. E nos despedimos aqui desse lugar muito especial, Beit Gamal. Se você estiver aqui em Jerusalém, vale a pena fazer a visita aqui, tá bom? Grande abraço a todos. Vamos seguir nossa caminhada, nossa jornada de volta para Jerusalém, para Jerusalém. Já a gente volta com mais vídeos, mais lugares aqui de Israel para vocês conhecerem, tá bom? Grande abraço a todos. Shalom. O carro aqui agora, hora de sair. Tchau. Shalom, Haverim. Shalom, meus irmãos, meus amigos. Sou o professor Marcos Felipe, do canal Teshuvah Total. Eu estou aqui num local bíblico muito interessante entre Estaol e Tzorá. Duas cidades mencionadas na Escritura como território da tribo de Dan. No livro de Juízes nos conta a história de um homem da tribo de Dan, até então uma tribo muito pequena, mas que essa tribo passou a ter notoriedade após o nascimento desse grande guerreiro que veio exatamente para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Seu nascimento já foi um grande milagre operado pelo Eterno. O próprio Eterno interveio diretamente. O nascimento dele não foi um nascimento natural, foi uma intervenção divina. Estou falando de quem? Alô, Shimshon. Isso, Shimshon, é o nome dele em hebraico. Shimshon, o nome dele, Shimshon. Você conhece como? Sansão, isso. Um personagem, digamos, folclórico, mas na verdade é um personagem real. E eu vou provar para vocês, porque nós vamos até o túmulo dele. Kever em hebraico, túmulo, onde ele está sepultado. E o sepultamento de Shimshon é bem descrito no livro de Juízes, no capítulo 16, se não estou enganado, mas eu vou colocar embaixo aí o texto. É dito o lugar exato, o local exato, e através dessa descrição a gente tem como chegar lá. E é isso que eu vou fazer agora com vocês. Nós vamos chegar até esse local. Eu vim seguindo no mapa, olhando as placas na estrada, Estaol, Tzorá. Então eu estou entre as duas cidades, no campo da tribo de Dan, na parte alta. Difícil acesso, deixa eu dizer. O local é de difícil acesso. A estrada não é totalmente pavimentada.
Grande parte da estrada hoje está totalmente sem pavimentação. Não há placa alguma sobre o túmulo dele. Somente aqui, quando a gente chega aqui, nesse local que eu estou, que há uma indicação apenas em hebraico. Então quem não sabe ler em hebraico nunca vai conseguir achar. Então quero subir com vocês essa montanha, essa colina, e vamos ver se a gente encontra o túmulo de Shimshon e também do seu pai, porque é descrito que ele foi enterrado ao lado do seu pai Manoah. Isso é muito interessante. Então vamos ver se isso realmente é verdade, ou seja, se realmente existe dois túmulos, um túmulo só está errado, segundo a descrição bíblica. Então tem que ter dois túmulos, vamos ver se tem realmente dois túmulos. E dessa forma vocês vão ver que a história de Shimshon não é folclore, não é uma invenção, não é um conto da carochinha. Realmente existiu. E por isso que eu gosto muito de visitar túmulos. Por quê? Porque o túmulo é, na verdade, a prova arqueológica que aquele personagem existiu. Por quê? Isso é curioso, né? Porque tudo que nasce morre. É por isso. Tudo que nasce morre. Então, se a pessoa realmente existiu, ela morreu. E se ela morreu, tem um túmulo. E por causa do túmulo, a gente sabe que ela existiu. Não é assim? Baruch Hashem. Então, me segue, vamos lá. Vamos lá. Larga de preguiça, sai dessa cadeira. Vamos andar um pouquinho, vamos. Vamos nessa. Vai me seguindo aí, ó. Vai me seguindo. Então vamos nessa, vamos andar. Você que nunca esteve em Israel, não é uma caminhada fácil aqui não, viu? Não é uma caminhada fácil não, mas vamos lá. Vamos subindo. Vamos tentar chegar até o ponto mais alto, que é onde está o túmulo de Shimshon e o túmulo do seu pai Manoah. Só para vocês conhecerem. Não há indicação nenhuma aqui. Realmente a pessoa tem que conhecer. Tem lugares que são bem indicados, muitas referências, muitas placas. Aqui não. Aqui não tem absolutamente nada. Só uma placazinha ali embaixo, estacionamento. Somente. Mas como eu já vim aqui várias vezes e conheço o lugar, então fica fácil. Esse local, inclusive, é um local que muitos judeus vêm fazer orações, estudar, porque é considerado um lugar sagrado. Porque está exatamente o túmulo de um personagem bíblico. Só por isso já é considerado um lugar sagrado. Por quê? Porque é um lugar, eu concordo com isso, é um lugar que atesta a veracidade bíblica. Portanto, é um lugar sagrado. E o que é que atesta? Túmulo. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre Shimshon. É um personagem muito controverso, né? Alguns consideram um personagem abençoado, servo do Eterno, e outros têm algumas reservas. Pessoal, consegui chegar aqui no topo e fui recebido aqui por um judeu, Chaim, extremamente generoso, me ofereceu água e me deixou muito à vontade. Perguntei a ele se podia filmar numa boa, ele disse tudo bem, tranquilo, pode sim. Ele está ali reunido ali com alguns amigos, lendo a Escritura Sagrada. Então nós vamos mostrar para vocês agora. Temos aqui, em cima dessa colina, no campo de Dan, entre Sorá e Estaol, exatamente a descrição bíblica do livro de Shoftim, Juízes, capítulo 16. O verso eu vou colocar aí embaixo, no finalzinho, capítulo 16. Em cima dessa colina aqui, nós temos dois túmulos que
estão bem preservados. É óbvio que houve uma reforma neles, colocaram mármore, né? Justamente porque para preservar um lugar tão importante como esse. Olha só, vamos ver o que diz aqui. Então tá escrito aqui, ó. Kever Shimshon Mashiach Bedorô, ungido na sua geração. Veja, tá escrito ali, ó. Aqui, ó. Mashiach Bedorô, ungido na sua geração. E foi ungido, sim, pelo Eterno. O Manoach e seu pai, o Manoach Aviv, e Manoach Aviv, seu pai. Essas pedras aqui representam exatamente, como eu já expliquei para vocês em outros lugares, uma lembrança. Quando alguém vem aqui e diz que a sua lembrança permaneça para sempre como essa pedra. Eu vou aproveitar aqui que eu estou vendo uma pedra aqui, vou colocar também, olha aqui, ó. Vou colocar a minha pedra. Porque eu sou também desse mesmo pensamento. Eu desejo que a memória de Shimshon, a sua história, permaneça para sempre. Porque vamos falar um pouco rapidamente sobre Shimshon. Um homem que desde o seu nascimento ele foi escolhido pelo Eterno, antes mesmo de nascer, por intervenção do Eterno. Ele nasceu por intervenção do Eterno, não é verdade? Mas durante a sua vida ele cometeu muitos erros. Ele tinha uma força sobrenatural dada pelo Eterno, especialmente para utilizar contra os inimigos, os filisteus. E quem mais precisava disso era a própria tribo dele, a tribo de Dan, que vivia nessas colinas e não podiam descer por causa dos filisteus. Viviam reclamando com Yehoshua, que deu para eles lá o norte de Israel. Mas muitos continuaram aqui, porque já tinham fincado aqui residência, já tinham fincado aqui alicerces, já tinham fincado aqui raízes, e continuaram. E não só a tribo de Dan, mas todas as tribos de Israel estavam sob esse domínio filisteu. Terrível. Não só a tribo de Dan, todas as tribos sofriam com isso. E Shimshon, ele vem exatamente com a força dada pelo Eterno para sozinho, um vento gostoso agora, sozinho, só ele, combater esses inimigos. E assim ele conseguiu. Mas Shimshon cometeu muitos erros, principalmente no que se refere às mulheres. Primeiro, ele se casou com uma mulher filisteia, exatamente a mulher dos inimigos de Israel. Depois, ele se apaixona por uma prostituta, que muitos pensam que era filisteia, mas na verdade ela não era filisteia. Ela se vendeu aos filisteus, ela era uma prostituta. Foi ela que descobriu o segredo que ele não podia contar para ninguém, né? O segredo da sua força. E assim entregou aos filisteus, que furou seus olhos, cortou seus cabelos, ele perdeu sua força e virou um palco de riso. Palco de riso. Brincavam com ele, faziam chacota. Ele estava realmente num momento degradante. E aí vem a história, o ápice da história de Shimshon, que eu estou relembrando aqui diante do túmulo dele para vocês. O ápice da história dele, que é quando ele está lá diante, lá no templo principal dos filisteus, o templo de Dagon, deus dos filisteus. E diante das colunas principais, ele é levado para fazerem graça, para fazerem chacota e para exaltarem o Deus deles.
que entregou Shimshon na mão deles. E aí ele pede para alguém guiá-lo até as colunas principais. E naquele momento ele pede ao Eterno que devolva a força, que devolva-lhe a força que havia sido tirada. E é exatamente isso que acontece. Com toda a força de volta, ele consegue derrubar aquelas colunas. E diz o texto que morreu mais filisteus ali do que em toda a vida de Shimshon. E ele morreu junto também. E algum jovem conseguiu escapar. Talvez tenha sido o mesmo que tenha ajudado ele, que tenha conduzido ele até aquelas colunas. Aquele jovem conseguiu escapar e contar para os seus pais, para os seus parentes, seus parentes. E aí pegam o corpo de Shimshon, no meio de dezenas de milhares de corpos de filisteus, conseguem achar o corpo de Shimshon e conseguem trazer para cá. E o texto documenta muito bem, está aparecendo na tela aí, o texto documenta muito bem onde foi enterrado. É exatamente aqui nesse local que eu estou agora, junto com o seu pai, como descreve o texto. Muitos consideram Shimshon um vilão. Outros consideram Shimshon um homem que foi usado pelo Eterno. Como aqui está descrito na lápide do seu túmulo, Mashiach Bedorô, ou seja, ungido na sua geração. Eu sempre digo, não precisa você classificar alguém como vilão ou como um mocinho. A pessoa pode ser as duas coisas, ou até mais, porque o ser humano ele tem várias fases na vida. Tem fases boas, fases ruins. O importante não é como começa, mas como termina. E se a gente pensar que o final de Shimshon foi um final de uma conexão muito forte com o Criador, mesmo sem os cabelos grandes, tá? Mesmo sem visão, ele conseguiu de volta a sua força, com um propósito, que foi o propósito pelo qual ele nasceu: destruir os filisteus. E foi o que ele fez, foi o que ele conseguiu. Ou seja, no final da sua vida, ele conseguiu. A força dele não estava nos seus cabelos, a força dele estava no Eterno. Porque mesmo sem os cabelos grandes, ele conseguiu algo que ele nunca conseguiu na vida: matar o maior número de filisteus. Então a força dele, ele entendeu que vinha do Eterno. Gostei muito de ter vindo aqui, ter trazido para vocês esse local. Gostei muito de ter compartilhado essa história com vocês, porque é uma história interessante pelo fato exatamente de Shimshon ser muito parecido conosco. Uma pessoa normal, com erros, com acertos, com acertos, mas que sempre no final das contas, crê no Eterno, confia no Eterno e depende do Eterno. É isso que é importante para o ser humano. No final das contas, ele entender que sempre dependerá do Eterno, Todo-Poderoso, o Rei de todo o Universo. Beijo para vocês, me despeço desde esse lugar especial. Shalom, Lekulam, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom Lekulam, Naim Meod, Toda Rabá. Chuva total, sempre bem recebida em todos os lugares, não importa se é numa igreja cristã, não importa se é
numa comunidade judaica, não importa se é num lugar onde a pessoa não tem religião nenhuma, porque a Techuvá total, ela é assim, ela não faz distinção entre as pessoas por causa da religião, por causa da cor, por causa da nacionalidade. Nós, a Techuvá total, nós nos relacionamos com todas as pessoas, não temos problemas com isso, não temos rótulos, nem gostamos disso. Tchau, gente. Já terminou o vídeo. O que vocês querem ainda aí? Ai. Tá me seguindo por quê? Já chega, já tá bom. Acabou. Acabou o vídeo já. Alô? O vídeo já terminou, gente. Eu vou acabar caindo aqui. Escorregando aqui. Ops! Ainda bem que eu tô com um tênis aqui que a minha querida Kessia me presenteou há uns anos atrás. Viu, Kessia? Tô usando ele todo dia. É, aquele mesmo que você me presenteou. Viu? Muito obrigado. Ontem passei o dia inteiro filmando uma camisa que eu ganhei do Marcos Aurélio. Obrigado, meu querido. Trouxe aqui para Israel para usar aqui. Passei outro dia todo com ela. Ontem e antes de ontem foram duas. Uma branca e uma cinza. Alô, hein? A maioria das roupas é tudo que eu ganho. Não gosto muito de comprar roupa, não. A esposa tem. Já terminou, pessoal. O que vocês querem ainda aí? Tchau. Cheguei no carro aqui, ó. Alô. Pronto. Cheguei no carro aqui. Muito bom, né? Grande abraço. Tchau.